Boa noite. Realmente é muito lindo e é diferente quando a gente está entre cristãos, porque tem falado em palestras, eventos, convenções conservadoras, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, online, em tudo que é lugar. A maioria de nós somos cristãos, a maioria dos conservadores somos cristãos, mas quando a gente está dentro de casa, dentro da igreja, é diferente. Energia é diferente, né? E eu fico andando em todos os lugares que eu vou, a coisa que eu mais escuto, as pessoas estão aflitas, o coração das pessoas está aflito. As pessoas estão pensando, elas estão vendo que os tempos estão diferentes, né? Eu almocei com Alan dos Santos hoje, e estavam perguntando para a gente assim, sei lá, daqui a 10 anos, alguma coisa. A gente falou assim, não, a esperança é que daqui a 10 anos Nosso Senhor já tenha voltado, porque do jeito que a coisa está, não dá para ser muito diferente. Mas as pessoas querem uma solução, e querem uma solução nesse mundo. Nós, por enquanto, estamos aqui, e como estamos aqui, temos que viver aqui, temos que sofrer as coisas que estão aqui. E que ano que a gente passou agora, né? Que coisa impressionante. Eu, apesar de ser brasileiro, eu estou aqui nos Estados Unidos há 7 anos, e sempre, Orlando especificamente, era um lugar que eu passava muito tempo da minha vida. E eu tenho visto como a sociedade americana tem mudado, e como a sociedade do mundo tem mudado. Por que nós estamos aflitos? Nós estamos aflitos porque nós estamos vendo coisas que nos eram dadas como, que a gente tem a expressão take for granted, né? São coisas que a gente já considera normais, a gente já considera garantias das nossas vidas. Liberdade de expressão, né? Todo mundo, a gente fala, mas liberdade de expressão é um direito que todo mundo tem, né? Liberdade de ir e vir, tratar as pessoas de forma igual. Essa palavra que os ministros do STF no Brasil falam sempre, agora o pessoal do Partido Democrata, democracia, que tem um sentido diferente para eles, que tem para a gente. O que está acontecendo? Como é que vai melhorar? Paulo, tem eleição agora nos Estados Unidos e eleição no Brasil, como é que vai melhorar? Como é que a gente resolve isso? O que eu posso fazer para melhorar as coisas? E eu vou tentar rapidamente, aqui, dar para vocês essa resposta. É uma coisa, pode parecer pretensioso, mas a gente vai bater um papo rápido, e eu espero no final desse papo, dar a resposta para você, do que a gente vai fazer e o que a gente pode fazer para melhorar as coisas. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos aqui nos Estados Unidos, e esse país, os Estados Unidos, não deixem ninguém dizer para você que é diferente. Esse país inventou o modelo que todos nós no Ocidente utilizamos de república e democracia e liberdades individuais. E só tem uma razão para isso ter acontecido aqui. São os tais dos pais fundadores, que o pessoal fala. Os pais fundadores vinham de uma cultura onde toda a sociedade era cristã, protestante, toda a sociedade. E aí, como eles, muito bem instruídos, todos liam a Bíblia, até a menor cabana em Massachusetts tinha a sua Bíblia, todos liam a Bíblia todos os dias, todas as escolas americanas. Quando vocês forem peguem todas as grandes universidades americanas, todas foram fundadas por instituições cristãs religiosas. E os americanos, diferentes de nós brasileiros, eles não tinham uma estrutura clerical, hierárquica, como nós tínhamos com a Igreja Católica no Brasil. Eles tinham uma estrutura onde cada igreja era autônoma e cada um tinha sua relação pessoal com Deus. Pois bem, esses caras resolveram que era um senso comum na sociedade, e eles falam isso na Declaração da Independência. Nós consideramos essas verdades auto-evidentes, ou seja, sequer isso precisa ser demonstrado. Todo mundo sabe que todos os homens são criados com direitos inalienáveis, e nós falamos sobre isso, o que é inalienável.
dado a eles pelo seu Criador, o nosso Deus, o Deus cristão. Entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E é muito diferente, você olha a estrutura da Constituição americana, e a estrutura da Constituição americana diz o seguinte, quando vocês forem olhar, por exemplo, as emendas da Constituição americana, todas são construídas na seguinte forma: o governo não fará nenhuma lei retirando a sua liberdade de expressão. O governo não fará nenhuma lei violando a sua liberdade religiosa. O governo não fará nenhuma lei violando... Por que é escrito assim? Você olha a Constituição brasileira, é escrito assim: todo brasileiro tem o direito a... Preencha. A diferença é a seguinte: para o americano, o direito vem de Deus. O governo protege o direito que Deus te deu, porque você tem direitos inalienáveis, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. No Brasil, quem te dá o direito é o governo. E se o governo te dá o direito, e o Alexandre de Moraes é o governo, o Alexandre de Moraes pode tirar o direito que ele te deu. Pode tirar o direito durante uma pandemia, pode tirar o direito porque acha que as suas opiniões são, sei lá, antidemocráticas. Isso é uma diferença de sociedade muito grande. Muito grande. Quando o George Washington, no primeiro discurso dele, ele disse que nenhuma nação, o primeiro discurso dele, pensem nisso, o primeiro discurso do presidente que fundou os Estados Unidos, ele diz que nenhuma nação, se fizer as coisas que vão contra a vontade natural do Deus, nenhuma nação pode prosperar. Então, de uma certa forma, George Washington já responde essa pergunta, do que precisa ser feito. Respeitar as vontades universais e naturais de Deus. Você pega os Estados Unidos daquela época, 96% dos americanos cristãos evangélicos, protestantes. O termo aqui evangélico é sempre usado de uma forma um pouco diferente do que a gente usa no Brasil. Se eu fizer uma pergunta para vocês, quantos por cento dos americanos vocês acham que hoje acreditam no Deus cristão? Alguém sabe responder? Eu vou responder para vocês. 56% segundo o Gallup. Nós, cristãos, já estamos virando menos da metade. Menos da metade. Cristãos estão deixando de ser a maioria nos Estados Unidos, como deixaram de ser na Europa. E se você não acredita mais no Deus cristão, todos os valores que foram os valores de fundação do país, ora, eles perdem o sentido. O Marx falou isso. O Nietzsche falou isso. Nietzsche falou: Deus está morto, nós o matamos. E se você não acredita mais no Deus cristão, se você não acredita mais em Deus, você não acredita mais no sumum bonum, no bem absoluto, no bem maior, você só tem as opiniões de cada um, as perspectivas de cada um. E aí você pode moldar a sociedade do jeito que você quiser. E é isso que eles querem fazer. Moldar a sociedade do jeito que eles querem. E como é que é o jeito que eles querem? Não perguntem para mim, perguntem para eles. Eles dizem todos os dias. Eles dizem como é a sociedade que eles... Assistam qualquer programa de televisão. Bom, eu posso citar aqui. Assistam qualquer programa de televisão na Globo. Como os cristãos são retratados na Globo? São retratados de forma gentil? O cristão que você enxerga na Globo é o cristão que você enxerga na vida? Claro, todos nós temos defeitos. O cristão não é perfeito. Eu sou bem ruim. Eu sou melhor como cristão do que eu seria na minha versão não cristão. Mas eu sou ruim para dedéu. E aí eu fico, nesse sentido, caminhando nessa direção,
eu digo para vocês, a mudança está acontecendo muito rápido. Não pensem que o que nós estamos vivendo hoje é a doença, é o sintoma. A doença é o fato de que hoje, guardem esse número, só 1/4 dos jovens americanos em idade universitária frequentam a igreja semanalmente. 1/4, 3/4, 3 em cada 4 jovens americanos não frequentam mais a igreja. Isso não é uma coisa que está acontecendo há 40 anos. Isso, meados da década de 2000, 2005, esse número era 4 em cada 10. Agora são, na verdade, 26%, né? Um pouco mais de 2 em cada 10. A velocidade em que o jovem está se afastando da igreja é muito grande. Vocês acham que isso é acidental? Vocês acham que isso é acidental? Vocês assistem Globo, assistem CNN, assistem Netflix. Onde estão as produções? Onde estão os valores cristãos? Antigamente você assistia qualquer filme de Hollywood, estava lá, sempre. As pessoas sempre eram cristãs. Isso era o comum. E agora, cada vez mais afastados. Outra pesquisa do Gallup. Eu gosto de número porque número fala muita coisa. Outra pesquisa do Gallup. Quando perguntam para o americano hoje se a religião traz solução para os problemas da vida, metade dos americanos só acham que a religião traz a resposta para os problemas da vida. E de onde vêm as outras respostas? Talvez da tal ciência? Ou talvez não haja resposta. Por que isso é importante na política? Se vocês pegarem, de novo eu gosto de número, economista é sempre viciado em número. Se vocês pegarem qualquer marcador eleitoral, qualquer coisa, idade, sexo, sei lá, peguem qualquer marcador social, tem um marcador que é o marcador que mais modifica voto. Sabe o que é? Para as pessoas não votarem na esquerda, religião. A diferença de voto entre esquerda e direita nos Estados Unidos, entre religiosos e não religiosos, é 26 pontos. Sabe o que isso significa? Significa que se a sociedade americana fosse ainda 96% cristã, como era na década de 80, de quando eu nasci, Joe Biden teria tido algo como, sei lá, 25% dos votos. Então a gente acha que eleição é o que decide as coisas. Não é. Tem um cara aqui nos Estados Unidos que chama Andrew Breitbart. Esse cara criou um negócio chamado a doutrina Breitbart. Vocês já devem ter ouvido falar do site dele, Breitbart.com. É um site muito famoso de notícia conservadora aqui. O Andrew Breitbart, ele dizia o seguinte: Politics is downstream from culture, que significa o seguinte: política é rio abaixo da cultura. Política é rio abaixo da cultura. Significa o seguinte: as ideias nascem na cultura e elas desagam na política. Quando o jogo chega na política, ele já está decidido. Ora, se a América ainda fosse cristã como era nos anos 80, não importa o que o Joe Biden fizesse politicamente, o que ele fizesse durante a campanha dele, ele perderia a eleição. Não importa. Eu vou dar um passo além do que o Andrew Breitbart dizia. Eu vou dizer o seguinte: culture is downstream from religion. Significa o seguinte: a cultura é fruto da religião. A cultura é rio abaixo da religião. Todas as culturas de todos os povos são frutos das suas ideias religiosas, que são a nascente de todas as suas ideias.
Eu vou transportar um pouco para o Brasil. No Brasil, tem várias origens para esse crescimento dessa 12.500 pessoas assistindo assistindo isso aqui ao vivo. Tem uma origem para isso. Claro, tem várias origens. Olavo de Carvalho, fantástico, trouxe várias ideias para o Brasil. Peço orações pelo Olavo de Carvalho. Várias origens. Mas vocês já pararam para pensar que talvez, só talvez, o crescimento das ideias conservadoras no Brasil coincida com o crescimento da religião evangélica no Brasil? Já pararam para pensar nisso? E de novo, não tenho nada contra os nossos irmãos católicos. Nada, pelo contrário, admiro imensamente. Mas a queda do conservadorismo no Brasil também coincide com a queda do catolicismo. Porque o catolicismo que nós tínhamos no Brasil, que sustentava os valores conservadores, foi substituído por um catolicismo de teologia da libertação e pelos católicos não praticantes. Aquele cara que se diz católico, mas ele nunca vai à igreja. Meu pai é um cara desse, né? Amo meu pai, mas que, glória a Deus, passou até a frequentar a igreja evangélica agora. Vamos orar para que Nosso Senhor resolva ali o problema. Mas ele não ia à igreja, eu não fui criado ainda à igreja. Meu pai não era um desses católicos que todos nós conhecemos no Brasil. E no momento que esses católicos começam a ser substituídos pelos evangélicos, ora, o conservadorismo floresce. Será que tem relação? Ora, eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque é impossível você ser evangélico. Primeiro que não tem evangélico não praticante. Já é difícil, né? Não é crente não, né, André? Não é crente não. Mas é difícil ter evangélico não. Então nós vamos à igreja. Nós ouvimos a palavra de Deus na igreja todo domingo. Dá para votar na esquerda? Vocês responderam essa pergunta agora há pouco. Não dá. E é aí que cresce a religião. E é aí que cresce o conservadorismo. E aí, essa é a resposta para a pergunta que eu lancei aqui no início. Ora, se a política é rio abaixo da cultura, e a cultura é rio abaixo da religião, onde é que ganha a guerra? É na política? É na cultura? Talvez. É na religião, gente. É na religião. Então sim, eu venho de família militar, adoro assuntos de guerra. Toda guerra ela tem frontes. Você tem que pensar na batalha agora, no campo de batalha agora. Não dá para você dizer, eu vou pensar daqui, vou me organizar para não sei quantos anos. Claro, mas você tem que pensar também no futuro. Então esse ano é tiro e bomba. É tiro e bomba. Esse ano é lutar para não morrer. Porque não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Se a esquerda ganhar, nós seremos, como estamos sendo, cada vez mais perseguidos. Cada vez mais. Quantidade, nós temos ministro do STF dizendo que Deus está em todos os lugares, não tem por que ter religião, não tem por que ter culto, pode fechar. Se pode fechar por causa da pandemia, vocês acham que não pode fechar por outro motivo? Claro que pode. Então não tenho dúvida, não dá para retroceder 1 milímetro. Vocês podem ter as restrições que vocês tiverem ao presidente, várias das críticas são legítimas, mas é uma questão de sobrevivência como cristãos. É uma questão de sobrevivência. Não tenho dúvida, é uma questão de sobrevivência. Mas se vocês querem ganhar a guerra, a resposta para vocês é a seguinte: Paulo, eu prometi que eu ia responder essa pergunta. Paulo, o que eu posso fazer para ajudar? Evangelize. Converta.
Não fala de política, não. Não fala de política. Fala de Jesus. Depois, a política vem. Fala de Jesus de verdade. Fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala da salvação das pessoas. Até porque, convenhamos, isso tudo aqui vai passar. É isso. Boa noite. Take on the world.